Boa noite, queridos. Graça e paz. O pastor Nesuzi ontem me fez o convite para estar ministrando para vocês. E ele me deu um tema. O tema foi a influência do carnaval em nossas vidas. E eu me senti desafiado a falar desse tema, porque eu não sei muito sobre essas festas mundanas. Eu nunca participei, nem mesmo quando ainda não era evangélico. Eu nunca gostei de carnaval, desde criança. E na década de 74, quando eu vim do Rio Grande do Norte, de Natal, vim para Santos, vim para estudar, e o desfile era na Avenida da Praia. Saía ali do Gonzaga e vinha em direção ao Canal 4, por ali. Eu tinha acho que 15, 16 anos, não era evangélico. Eu fui uma vez à noite. Eu fiquei muito assustado com aquilo. E não era evangélico. E retornei para casa. Então, eu não sei muito, mas eu fui para a Globo News, né, e ali eu fiquei assistindo as chamadas do que está acontecendo na Bahia, que já começou a semana passada e vai até quarta-feira de cinza. A cidade parou, ninguém trabalha mais. E aí vi no Recife, hoje parece que começa o galo da madrugada, um galo enorme. E amanhã começa em São Paulo e começa no Rio de Janeiro. Então eu tive uma visão panorâmica, um cenário, uma perspectiva do que está acontecendo no Brasil. E feito isso, então, falei, bom, eu já tenho materialidade para poder construir um sermão acerca desse tema aqui, porque a gente está acostumado a abrir a Bíblia, orar a Deus e Deus nos direcionar para um texto bíblico, mas esse tema assim é difícil, né? Poderia ter sido para o pastor João, né, que tem mais assim habilidades nisso. Pastor João não, pastor Beto, perdão, pastor João, não é você, pastor Beto. Lembra a última vez que ele pregou aqui? Que ele ia para São Paulo assistir show, eu não lembro o cantor. Alguém lembra aqui que ele falou? Eu não lembro o nome do cantor, era Jorge Aragão, parece. Ele passava a noite lá e voltava de manhã. Então Beto, ele está bem informado acerca desse tema. Mas enfim, irmãos. Então, eu coloquei assim, olha, o cuidado do cristão em tempos de carnaval. Amém? O cuidado do cristão em tempo de carnaval. Eu vou trazer um texto. Eu já coloquei todos os versículos bíblicos que eu preciso para esse tema, para a gente ganhar tempo. Amém? Deixa eu ver se em 35 minutos a gente consegue concluir isso aqui. Amém, queridos? Então, 1 Tessalonicenses, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal.
Se vocês não trouxeram lápis nem caneta, não tem problema. Está sendo gravado, é só ir na PNL VCTV e está disponível para vocês essa mensagem com todas as referências bíblicas. Amém? Então, o perigo da influência do mundo. Vou desenvolver um pouco isso aqui, dentro desse tema aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 2, está assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João, ele traz também uma palavra que está bem contextualizada com Romanos capítulo 12 e versículo 2. É a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Ele fala assim: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou ler o versículo 16 também, desse capítulo 2 de 1 João. Ele fala assim, olha, porque tudo o que há no mundo, tudo, não é quase tudo, é tudo o que há no mundo. Aí aqui ele vai dando nome à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. Então, meus irmãos, todos nós sabemos que o carnaval é uma festa marcada por excessos. Todos nós sabemos disso. Marcada pelo quê, pessoal? Excessos. E quais são esses excessos? De acordo com a perspectiva que eu vi no Recife, na Bahia, a sensualidade, isso está muito claro. O espírito da sensualidade, o excesso das bebidas, o excesso da imoralidade e do descontrole. Poderia fazer uma lista aqui sobre esses excessos aqui, que está muito alinhado com o que o apóstolo João colocou aqui no capítulo 2, aqui. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Está muito alinhado com o que a gente está vendo, né, nessa época de carnaval. Então veja, voltando para Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a Bíblia nos ensina: e não vos conformeis com este mundo. O que é conformar-se aqui? Conformar-se é tomar a forma, ou a forma, é um padrão. É quando o crente começa a pensar, é quando o crente começa a agir e desejar como o mundo pensa, e desejar as coisas que o mundo se apropria. Mas eu penso aqui que muitos cristãos de várias denominações, caso estivesse aqui, poderiam, em pensamento, assim, argumentar: mas pastor, é só uma festa cultural,
penso, é só uma festa cultural. Como isso pode me afetar? Tem pessoas cristãs, penso eu, que refletem sobre esse questionamento. Mas veja só, afeta sim, irmãos. Afeta sim. 1 João, capítulo 2, versículo 15, que a gente leu. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então afeta sim. Amém? Não é apenas uma festa cultural. Não é apenas isso. Então, o problema não é a data do calendário, que geralmente é fevereiro, né? Uma semana para frente, uma semana para trás, ou duas para frente, mas geralmente é fevereiro. O problema não é essa data de calendário. O problema é o espírito, irmãos, que domina esse ambiente. Esse é o problema. Esse é o X da questão. Espírito com I minúsculo. Amém? Que domina essa questão. Como eu já falei aqui, a questão da sensualidade, a questão do orgulho, a questão do desejo da carne. Um exemplo: se você colocar uma esponja na água suja, ela absorve, não é assim? Ela absorve. Assim, irmãos, é o nosso coração. Assim é o meu coração, assim é o seu coração, quando ele se expõe constantemente a ambientes espiritualmente contaminados. No sentido figurado, é assim que acontece. Eu lavo louça lá em casa de manhã, de tarde, de noite, e é verdade, eu estou lavando, daqui a pouco eu pego a esponja, abro a torneira, dou uma limpada nela, ali, depois coloco água novamente, coloco o detergente. É isso que acontece. É no sentido figurado. O nosso coração é como essa esponja, ele vai absorver. Então, o que Deus está nos comunicando, irmãos, é que eu preciso vigiar. É que você precisa vigiar, nós precisamos vigiar, porque o mundo, ele influencia mais do que imaginamos. Está claro para vocês isso? Falar um pouco sobre a sensualidade e a pureza cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Fala um pouquinho sobre isso. A sensualidade e a pureza cristã. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. A santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um. Então eu devo ter consciência da forma como eu devo administrar esse vaso que sou eu. Eu devo ter essa consciência. Como é que eu estou administrando
esse vaso. No contexto de santificação, para ser um vaso honrado. Olha o que Jesus fala em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É que eu escrevi aqui, esqueci de botar essa parte aqui. Olha só o que Jesus está falando. Esse pecado aqui, ele é gerado aonde? Aonde? Aqui, olha. Ele é gerado aqui, ó. Então, pense agora no contexto do carnaval, diante do que Jesus falou, acerca da sensualidade. Baseado em Mateus 5:28, que nós acabamos de ler aqui. O carnaval promove a sensualidade pública, sim ou não? Aí lá está o cristão, dizendo que é apenas uma festa cultural e que ele sabe muito bem se proteger acerca desse tema aqui. Mas a vontade de Deus está muito clara aqui. Esta é a vontade de Deus, o que? A vossa santificação. Irmãos, está muito claro. Essa é a vontade de Deus. É a santificação. Essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. E santificação significa separação. A igreja foi chamada para fora. Para fora do quê? Do padrão desse mundo. Então, queridos, só olhar já é pecado. É o que Jesus está falando. Perceberam a profundidade do que Jesus está colocando, como o evangelho é radical? O evangelho é radical. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Só em olhar, Jesus já está falando, é pecado. Então o que Jesus está falando é assim, o pecado, ele começa aonde? No olhar. Não é isso que ele está falando? Qualquer um que olhar, é isso que ele está falando. Começa pelo olhar. Cresce no pensamento. Você olha e o pecado vai crescendo aonde? No pensamento. E termina como? Na prática. Pegaram a visão? Começa onde, pessoal? No pensamento. Ele cresce aonde? Na mente. E como é que ele termina? Na prática. É forte. E é impactante. Um exemplo bíblico para vocês. Davi. Lembram do rei Davi? Lembram? Ele olhou, não foi assim?
cresceu no pensamento, e como foi que terminou com Batseba? Na cama. Pegaram a visão? Então Davi, ele caiu com Batseba no ato. Ele caiu quando ele decidiu olhar. E alimentar o desejo. Ele olhou e alimentou o quê? O desejo, pensamento. Então o que Jesus está falando é: você só pode proteger os seus olhos, você só pode proteger a sua mente, você só pode proteger o seu coração no processo do quê? Da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Isso não é impactante? Eu estou desenvolvendo esse tema de acordo com aquilo que foi introdutório, a sensualidade. Amém? Agora, eu quero falar um pouco sobre o perigo dos excessos e da embriaguez. Então, tudo isso aqui está dentro daquilo que os textos estão nos guiando e Deus aqui está nos confrontando. O perigo dos excessos e da embriaguez. Olha só, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí, vários textos bíblicos tratam desse tema, mas Provérbios capítulo 20, versículo 1, fala que, eu estou na Almeida 21, essa passagem aqui, tá, pessoal? Almeida 21, essa passagem de Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho causa zombaria, e a bebida forte provoca tumulto. Todo aquele que é dominado por eles não é sábio. Olha só. Então, ali na Bahia, que já começou, no Recife, que já começou, quantos que professam a sua fé em Jesus Cristo estão questionando aqueles que o confrontam, aqueles que o conhecem, e falam: olha, o seu comportamento não é um comportamento de um servo de Deus. E muitas vezes essas pessoas com seu coração armado vai em contrapartida e se justificam, falando que eles estão no controle da sua vida, que eles sabem o que estão fazendo, mas eles não conhecem esses textos aqui. E se conhecerem, nunca se apropriaram, nunca praticaram. E aí, o resultado disso é: eles serão zombados. Serão ridicularizados. São pessoas que não são sábias, pessoas que
não são inteligentes, não tem inteligência espiritual, não tem discernimento espiritual, que nós podemos definir como carnais. Carnais. E todos nós sabemos que o carnaval ele é marcado pelo consumo exagerado de bebidas. Pode olhar, se você estiver assistindo uma reportagem, em casa eu não assisto a Globo, eu assisto a Globo News. Eu gosto de reportagem. Eu preciso saber o que é que está acontecendo no mundo. Eu preciso saber. Eu preciso estar muito bem informado como pastor. Eu preciso estar preparado para poder, pelo menos, primariamente, refletir sobre os temas atuais. Então, eu preciso de informação. E é bíblico isso. Isso na teologia, quando você vai estudar homilética, que é a arte de pregar sermões, está lá, as recomendações. Leia revistas, leia livros. Não é só a Bíblia. Estou trazendo isso para dizer que nos intervalos de um comercial, vêm as chamadas do carnaval. E você pode ver que você não vê uma única pessoa sem um copo de bebida na mão. Que nem uns pangarés. Pessoas fora de si. Um comportamento inadequado. Que não tem a menor graça. E se achando na frente de uma câmera. E as pessoas que conhecem, essas pessoas que estão ali, vão zombar depois. Tira uma foto ali na televisão, ó. Você sabe quem é essa pessoa? Sou eu, sim. Com a cara de mané. Então Provérbios está afirmando: o vinho é escarnecedor. Escarnecedor. E essas pessoas não são pessoas sábias. Principalmente cristãos, que dão uma pausa e vão participar dessas festas mundanas. Eu, quando pastoreei no Morrinhos, 14 anos lá, 14 anos, eu não sabia que ali tinha bloco de carnaval. Não sei se ainda tem, mas na época tinha blocos de carnaval ali no Morrinhos. E vários jovens foram participar desse bloco. E o que foi mais impactante, eles eram o quê? Ministros de louvor. Eu não pensei duas vezes. Fiz uma reunião com a liderança. Falei, vamos ficar sem louvor por um ano. Vamos orar para que Deus mande para cá pessoas que de fato sejam adoradores. E ficamos um ano sem louvor. Acabou tudo. Tinha teclado, tinha bateria, tinha guitarra, tinha contrabaixo. Ninguém subia ali. Depois de um ano, chegou um tecladista. Depois chegou uma pessoa que tocava violão. E assim a gente foi montando. E os outros foram para onde? Para o banco. E os que não aceitaram ficar no banco foram para outras igrejas. No que orientei a minha secretária, descobri que igrejas estavam para que eu pudesse notificar o pastor. Aqui é santo, mas aí também no auditório é santo. Porque Jesus, em Apocalipse capítulo 1, ele passeia no meio da igreja. Ele passeia em todas as eras, em todas as épocas. Jesus está presente.
porque aqui é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então não é só o altar que deve ter reverência. Tudo isso aqui tem que estar no contexto de reverência. Tudo isso aqui. E pronto. O problema lá foi resolvido. Então a pessoa pode perguntar, mas pastor, o problema é beber ou é perder o controle dentro desse contexto aqui? Qual é, sabe? O problema é só beber ou perder o controle? O problema é que a Bíblia, ela condena a embriaguez. Então, se você está embriagado, você perdeu o controle, evidentemente, não é só beber. E quando a pessoa perde o controle, irmãos, esse controle vai abrir portas para essa pessoa tomar decisões erradas. Porque a pessoa está descontrolada. Não tem maturidade para tomar decisões corretas. Então, quantas famílias são destruídas por decisões tomadas em momentos de descontrole? Então, Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1, ele traz todos esses contextos aqui. Famílias destruídas por pessoas que bebem e perdem o controle. Começa bebendo socialmente, assim dizem eles, bebo socialmente. O Espírito Santo produz, irmãos, domínio próprio. É um contraponto ao descontrole. Amém? Então, se você é cristão, nós somos cristãos, é apenas uma retórica. Não pode haver dentro de nós o espírito do descontrole. O que tem que haver dentro de nós é o espírito do quê? Do domínio próprio, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a paciência, que é a benignidade, que é a bondade, a fidelidade, a amabilidade, domínio próprio. É isso que é o mínimo que Deus espera de mim, é o mínimo que Deus espera de você, é o mínimo que Deus espera de todos nós. Isso é o mínimo, irmãos. O carnaval, ele estimula o oposto de tudo isso, irmãos. É o oposto, é o contrário. Companhias em ambientes perigosos, um ambiente muito perigoso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, não se engane. Lembra de um ditado? Me diz com quem você anda e eu digo quem você é. 2 Ari, capítulo 1, 2. Não é assim? Me diga com quem você anda e eu digo quem você é. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí você tem que vir para Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos zombadores. Por que o cristão tem que se deter? Por que o cristão tem que se assentar nesse tipo de ambiente? É porque, irmãos, o ambiente, ele vai moldar o seu comportamento. Amém?
moldar a forma, um padrão. Moldar é um padrão. O padrão é aquilo que se repete. Chama-se de padrão. De tanto se repetir, vira o quê? Um padrão. O ambiente faz isso. Se você convive num ambiente onde exista a educação, essa educação vai moldar você. Mas se você vive num ambiente que a educação fica para o lado de fora, você será moldado como uma pessoa mal educada. O ambiente faz isso. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 15. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, eu vou só para evangelizar. No Rio de Janeiro tem trio, tinha, não sei se ainda tem, trio elétricos. No meio do carnaval, com essa proposta. Tinha um pastor, não lembro o nome dele, ele tinha um cavanhaque moreno, alto, forte, um cavanhaque assim, a igreja dele fazia isso. Saía num trio elétrico para fazer isso. Então, queridos, veja, para a gente concluindo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, dentro disso, primeiro, essa pessoa, primeiro ela anda no conselho dos ímpios. Primeiro ela vai andar no conselho dos ímpios. Segundo passo, ela vai se deter. E o terceiro passo, ela se assenta. Essa é a sequência. Olha como isso é impactante. Então, veja você, no sentido figurativo, quem fica muito tempo em um ambiente de fumaça, ele sai com cheiro de quê? De fumaça. No sentido figurativo. Só para vocês entenderem o Salmo 1, versículo 1. Nós tivemos aqui na festa da Tainha, aqui. Minha cunhada Cibele queria muito vir aqui na festa da Tainha, ela estava de férias aqui. Ela veio para tirar documentação. Tem umas pendências de documentação, ela já aproveitou para fazer isso. Renovação de habilitação, agora outras coisas. E vamos na festa da Tainha. Eu digo, eu não vou porque eu não quero sair de lá fedendo a cheiro de peixe. Vamos. E viemos. Veio eu, minha esposa, minha filha, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, Cibele, Poliana. Aí eu falei, por gentileza, me coloque uma mesa bem longe do lugar que está assando. Bem longe. E conseguiram essa mesa lá. Longe de tudo. Pronto. Irmãos, dado 60 minutos, eu estava com cheiro do peixe. O cabelo da minha esposa com cheiro de peixe. A minha roupa que eu coloquei com tanto zelo, irmãos, cheiro de peixe. É isso. Primeiro anda, depois se detém e depois se assenta. Então, quem anda, quem passa muito tempo num ambiente que tem fumaça, ele está cheirando fumaça. Quem passa muito tempo num ambiente de pecado, ele está cheirando ao pecado. E por último, o testemunho diante do mundo.
Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha só. Resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensível. Aqui está falando de caráter. Caráter. Sinceros, íntegros, está vendo? Caráter. No meio de uma geração corrupta e perversa. É assim que Deus vê esta geração. É uma geração corrupta, é uma geração perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. O meu caráter, o seu caráter, tem que ser como essa lâmpada aqui, olha. Acendeu, a gente tem visibilidade de tudo. A gente tem uma visão do cenário. O que está sujo, o que está limpo, o que está adequado, o que está inadequado. Assim deve ser o meu comportamento, o seu comportamento. Onde quer que você esteja. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, é o desejo de Deus para a igreja. O crente é luz. O que Deus está falando, você é luz. Você não é trevas. É luz. Por isso ele desafia: resplandeça essa luz diante dos homens, resplandeça essa luz diante da sociedade, resplandeça essa luz diante deste contexto carnavalesco. Resplandeça. Então, o que é que as pessoas vão pensar de um crente, queridos, participando de um ambiente de pecado? O que é que as pessoas vão pensar? Se Deus fala em Filipenses 2,15 que a gente deve ter uma vida irrepreensível, no meio de uma corrupção, no meio de uma geração corrompida, o que é que eles vão pensar? Olha só, uma pequena mancha num tecido branco aparece muito mais do que num tecido escuro. Não é verdade? Pega uma pequena mancha e coloca em cima de um tecido branco. Pega essa mesma mancha e coloca em cima de um tecido escuro. Qual é que aparece mais? O nosso testemunho, irmãos, leva muito tempo para ser construído. Desde o início da nossa vida cristã. É uma caminhada, é uma jornada. E a santificação, ela é um processo. A santificação é um processo de construção. E leva tempo para se chegar à maturidade. Muito tempo. E minutos para ser destruída. Eu disse o quê? Minutos. A sua reputação pode ser destruída num minuto. Num minuto. Primeira Pedro 1,15, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Versículo 16, pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, portanto, sai do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos recebereis. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Não toquem em coisas impuras, e assim eu vos recebereis. Então, irmãos, Deus nos chamou para sermos diferentes. Para sermos o quê? Diferentes. Sede santo.
Ser diferente é ser santo, porque Deus é santo. Não tem opção, não tem alternativa. O Evangelho é radical. Ou é ou não é. Ou é santo ou não é santo. Quem for santo, se santifique. E quem for sujo, suje-se mais ainda. Santidade, irmãos, não é isolamento. Santidade é uma separação moral. Separação o quê? Moral. Isso é ser santo. Tudo isso é o que a gente vem aqui refletindo aqui. Vale a pena abrir mão de algo para agradar a Deus? Vale a pena, irmãos? Sim, não vale? Vale. Porque a nossa alegria não vem da festa do mundo. Amém? A nossa alegria vem da presença de Deus. A minha alegria está na presença de Deus. Moisés, fechando aqui o assunto. Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do palácio. A presença de Deus era mais importante para ele do que os prazeres dos palácios do Egito. Prazeres temporários. O de Deus é permanente. O de Deus é eterno. Alegria eterna. Satisfação eterna. Eterno. Não é temporário, queridos. Então, o carnaval pode parecer apenas uma festa. Apenas uma festa. Mas eu quero que você saiba que ele carrega valores contrários aos princípios bíblicos. Dentro de toda essa reflexão aqui, dentro do que eu vi na televisão, o cenário, as perspectivas, isso para mim está muito claro. Muito claro. Valores contrários aos princípios bíblicos. A sensualidade, os excessos, a imoralidade, a influência mundana. Então o crente precisa de discernimento. Precisa discernir isso. Então, concluindo, o que é que honra mais a Deus? Participar ou preservar? Né? Porque o mundo, ele oferece um prazer passageiro. É isso que o mundo oferece. Mas Cristo oferece o quê? Vida abundante. É só ter discernimento. É só ter discernimento. Então, o que hoje, né, nessa sociedade, então, o que o cristão deve fazer? Irmãos, examine o ambiente. Examine. Proteja os seus olhos. Proteja a sua mente. Preserve o seu testemunho, que leva muito tempo para ser construído, mas pode perder no minuto. Ele pode ser destruído no minuto. Preserve. Busque estar cheio do Espírito Santo de Deus. Use, irmãos, esse período de carnaval para buscar mais a Deus. Talvez alguém aqui, eu não sei. Não sei. Pastor, eu já me envolvi com isso. Ah, perdão. Ah, restauração.
O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então há. É o que diz 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, assim como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fiquemos de pé. Tem louvor? Tem um louvor aqui? Tem? Todos são evangélicos? Todos são evangélicos? Todos? Tem alguém aqui que não é evangélico, para me saber? Todos são evangélicos, queridos? Tem alguém aqui que não é evangélico? Não? Todos são evangélicos. Amém? É isso? Todos são evangélicos? Amém? Hã? Ele levantou a mão. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Já tem? Já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já? Então, glória a Deus pela tua vida, meu amado. Glória a Deus. Que Deus o abençoe. Amém? Pronto. Aqui, aonde é que eu não estou vendo? É que eu sou pequeno, eu não consigo enxergar o meio. Ah, aqui essa jovem, minha jovem. Você gostaria de aceitar Jesus, como diz os jovens, um queridão, que resplandece amor? Você gostaria de levar ele para casa com você? Gostaria? Você gostaria de vir aqui na frente fazer uma oração comigo? Seria um prazer. Quer vir? Vem aqui. Prazer. Meu nome é Ari, viu? Que Deus abençoe, que a luz de Cristo resplandeça sobre a sua vida. Mônica, vem fazer uma oração aqui com ela, por gentileza, querida.